Boa noite, graça e paz. Não, fale sorrindo, não se fala sério, fale sorrindo. Diga assim: você está no melhor lugar que poderia estar essa noite. Agora vire para o irmão do outro lado, diga assim: como é bom ser igreja com você. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18. O tema que o Senhor colocou no meu coração, a gente vem esses dias, você já ouviu isso hoje de manhã, escutou agora de noite, quase que eu vou subir aqui para orar, porque o pastor deu uma palavra aqui sobre amor uns aos outros. Rômulo de manhã, ele chegou, plantou, fundamentou, construiu já, ele veio aqui, pintou, selou. Eu falei, eu vou subir para orar pelo povo. Então, durante esses dias, e você vai escutar muito, na verdade, durante esse ano, ou melhor, durante esses próximos anos, acerca dessa visão. Sempre que você escutar aqui seus pastores, os ministros falando sobre unidade, sobre amor uns aos outros, eles estão sendo intencionais, não é algo aleatório não, intencionais em lhe ensinar o jeito, verbo da vida, o jeito, verbo portal de ser igreja, que é amar uns aos outros. Rômulo falou uma coisa muito interessante, inclusive o que ele falou, eu anotei na mesma hora e mandei até para minha liderança lá em Lauro de Freitas. Ele falou assim: o nosso jeito acolhedor, ser acolhedor, é notado por quem chega. Quem fala que somos acolhedores é quem chega, não quem está. Quem está tem que ser acolhedor. E a gente percebe que a gente está num mundo hoje moderno, isso é bom, isso não é ruim, mas as pessoas têm vivido muito vida fake, e para alguns muito parece ser melhor parecer ser do que ser. E nós não queremos, e eu falo agora no sentido de igreja de Cristo, igreja na terra, não somente igreja local. Nós não queremos parecer igreja. Deixa eu dizer uma coisa a você. É fácil parecer igreja. Nós queremos de fato ser igreja. Existe um jeito bíblico de ser igreja. Existe um jeito certo de ser igreja. Existe um jeito que o Senhor olha e fala: aí está a minha igreja. Como ele falou muito bem hoje sobre unidade, sobre união, sobre uniformidade. Eu estava meditando um pouco agora à tarde. Eu até comentei com ele, falei: união é quando estamos juntos. Unidade é quando somos um. Vire para quem está do lado e diga assim: ei, somos um, somos muitos. E é importante a gente entender, porque você talvez tenha entrado aqui nesse lugar pela primeira vez. Que privilégio pela primeira vez entrar e poder, desde o início do culto até o final, aprender como é ser igreja. Eu, por exemplo, eu posso dizer que essa igreja é uma igreja acolhedora. Por quê? Porque eu fui muito bem acolhido desde que eu cheguei. Isso é ser igreja. Sabe que igreja é um lugar que une gerações.
fazendo a mesma coisa, no mesmo local, com o mesmo propósito, mesmo tendo idades diferentes, histórias diferentes. Igreja é a única instituição do mundo que consegue unir a quantidade de pessoas que servem voluntariamente, sem nenhum objetivo curricular. Pastor, tem outros na ONG, não sei o quê. Ninguém consegue superar a igreja de Cristo. Prefeitura, governo do estado, governo federal, ONG, o que for, a igreja. Por quê? Porque essa turma que serve, que se envolve, que mergulha, tem um propósito, é isso que dá sentido. E é isso que é essa igreja. Igreja é o lugar que une miseráveis e milionários no mesmo ambiente. Porque a sociedade segrega. Tem os restaurantes que frequentam os milionários. Tem os restaurantes que frequentam os mais simples. Não vou falar os mais humildes, você vai aprender o que é humildade. Humildade não tem a ver com pobreza. Humildade não é pensar menos de mim. Humildade é pensar menos em mim. O local que é frequentado, a praia que se frequenta os milionários, a praia que se frequenta os miseráveis, os bairros, a sociedade segrega. Na igreja, senta no mesmo banco, debaixo do mesmo teto, ouvindo a mesma palavra, servindo no mesmo departamento, falando as mesmas coisas, nos tornamos um. Isso é ser igreja. Igreja é lugar onde o prefeito da cidade vira voluntário do diaconato. Igreja é lugar onde o juiz talvez sirva uma água, ou receba na porta, ou toque bateria, ou cante. Igreja é lugar onde talvez o funcionário, eu estou falando aqui não do que eu acho, eu estou falando de fatos reais, onde o funcionário lidera o patrão do departamento. Humanamente falando, para vencer o ego, o orgulho e uma posição, só quando existe um propósito. Então, quando a gente fala de unidade, a gente fala assim, ó, somos diferentes, mas ser igreja é nos tornarmos um. É darmos as mãos, é vivermos o evangelho genuíno. Ser igreja é expandir no outro o que Cristo plantou em nós, que o pastor falou. Foi tamanho amor, que eu entendi que não é só para mim. O pastor Romulo falou de manhã, ele falou, entenda uma coisa, a sociedade de hoje é eu, mas é primeiro Deus, depois o outro, depois eu. Aí eu acho que alguém pensou, mas a Bíblia diz amar ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus disse, novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu amei Cristo. Aí você pergunta, e como foi que Jesus amou? Morrendo. Morrendo. Ele amou tanto você, que ele deu a própria vida. Qual o jeito de Deus amar? Dando filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Precisamos entender que estamos no fim dos tempos, sim. Não temos como dizer o dia nem a hora. Se algum teólogo de plantão no YouTube falou, meu irmão, a Bíblia não diz sobre isso. Mas sabe que a gente consegue perceber que está chegando perto. Não sabemos o dia, a hora, o momento, mas está chegando perto. Porque os sinais estão se encurtando. E esse é o tempo de sermos igreja. Talvez você esteja aqui e você fala, pastor, eu tenho uma vida tão corrida, eu estou nesse lugar já há 10 anos,
e eu não me envolvo tanto, eu não tenho muitos amigos. Chegou o tempo de você se envolver mais. Eu vim nessa noite para dizer que chegou o tempo, porque não estou dizendo para você deixar de trabalhar, deixar de estudar, deixar de ter a sua vida. Não, de jeito nenhum. Mas eu estou dizendo que tudo isso vai passar. E o que de eterno você tem plantado? Chegou o tempo de dedicarmos parte do nosso tempo, ou dedicarmos o melhor do nosso tempo para aquilo que é eterno. Pastor, está querendo dizer o quê? Eu não estou falando que é só pregar, não. Quando nós amamos pessoas, dedicamos parte do nosso tempo em nos importar com as pessoas, com uns aos outros, nós estamos fazendo um trabalho divino. O tema que o Senhor colocou no meu coração para essa noite é multiplique-se. O maior exemplo de multiplicação foi Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, vou ler essa versão aqui que está no telão. Jesus aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Pode ir passando. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente está falando esses dias sobre os pequenos grupos. Talvez você ache que é uma programação, talvez você ache que é mais uma ideia, é para ocupar o calendário da igreja. Não. Se você for ler os evangelhos, a gente vai observar que Jesus, por onde passava, Jesus ensinava, pregava, curava, libertava, e ele sempre era acompanhado de uma grande multidão. A multidão acompanhava Jesus para desfrutar do que Jesus ia falar, para desfrutar do que Jesus ia oferecer. E um determinado momento Jesus decidiu. E se você for ler os evangelhos, por exemplo, se você pegar Mateus e dar uma passeada no livro, nos capítulos, no início, geralmente é no início dos capítulos, sempre o próprio Jesus divide o público naquele momento ali. Ele se refere à multidão e se volta para os discípulos. Jesus sempre, e o interessante é que, meu irmão, a Bíblia não dá um ponto sem nó, não. Se faz questão de falar isso, é porque faz questão de diferenciar esse público. Então existe uma diferença entre multidão e discípulo. É a primeira pergunta que eu queria fazer para você nessa noite. Não precisa você me responder, nem responder para quem está do seu lado. Você é multidão ou você é discípulo? Pastor, eu nem sei o que é. Vamos lá. Sabe que toda cidade, ela é, ou bairro, tem um centro onde geralmente tem as lojas, tem os bancos, e geralmente esse centro é frequentado por uma multidão. Mas o interessante, concorde comigo, que a multidão visita esses centros comerciais, esses shoppings, esses lugares, de acordo com a sua necessidade. A multidão procura as lojas, os órgãos, os bancos, de acordo com a sua necessidade, quando precisam. Quando não precisam, elas não estão lá. Da mesma forma, a multidão que acompanhava Jesus, eles não estavam com Jesus, eles acompanhavam para desfrutar do que Jesus tinha
e de acordo com as necessidades. A multidão, geralmente, ela se diferencia do discípulo de algumas formas. Eu anotei algumas aqui. A multidão, ela tenta agradar a todos, mas o discípulo, ele escolhe primeiro agradar a Deus. E só abrindo um parêntese aqui para ficar bem claro, quando a gente fala de agradar a Deus, sobretudo, não estão falando que a ordenança é desagradar aos homens. Não é uma escolha, mas se houver uma escolha, que seja agradar ao Senhor. A multidão se interessa no que você tem. A multidão se interessava no que Jesus tinha, mas o discípulo se interessa em quem você é. A multidão, ela guarda ressentimentos quando não tem o que quer ou quando ouve o que não quer. Mas o discípulo, ele guarda o coração. A multidão, ela geralmente observa o que você faz. Mas o discípulo, ele caminha junto, aprendendo e fazendo com você. Multidão consome, discípulo entrega. Multidão assiste, discípulo se posiciona. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Naquele momento, Jesus chamou aqueles homens para andar com Ele, para andarem com Ele, e dele aprenderem a não serem consumidores, a não apenas o procurarem por necessidade, mas se posicionarem por um propósito. Propósito esse que foi anunciado em Mateus capítulo 28, versículo 19. Agora vão e façam discípulos. A partir daí, nós já aprendemos que para fazer discípulo, precisa ser discípulo. Porque Jesus não falou isso para eles quando os chamou. O que Jesus fez? Chamou os discípulos e falou: ei, andem comigo, aprendam de mim. Existem coisas, meu irmão, que você pode aprender me ouvindo falar, mas existem outras que você só vai aprender andando comigo. Deus não te chamou apenas para saber sobre Ele. Jesus te chama para andar com Ele. Deus não te chamou apenas para servir a Ele, mas para servir com Ele. Pastor, então a gente pode servir a Deus sem Deus? Pode. Onde é que você quer chegar, pastor? Eu vim dizer a você que se multiplicar no outro é fazer discípulo. E quando a gente fala sobre pequenos grupos, quando a gente fala sobre conexão, quando a gente fala sobre unidade, quando a gente fala sobre relacionamento, eu estou dizendo a você que é a única maneira que temos de fazer verdadeiro discípulo. Quando estamos próximos e perto um dos outros, não adianta. Você sozinho não consegue, sozinho você não cresce. Quando existe uma conexão com alguém, você é corrigido, você é promovido, você é levantado, você é exortado, você é esticado. Eu pergunto a você, durante a sua jornada, porque eu não estou falando aqui, meu irmão, sobre fazer meu discípulo, estou falando sobre fazer discípulo de Cristo. Entenda, a Bíblia diz que essa missão, olha a missão que Ele deu aos discípulos: vão e façam discípulos. Jesus passou alguns anos com ele, caminhando. Jesus passou alguns anos com ele, ensinando. Os discípulos carregam algumas características. Sabia que eles não sabiam tudo. Sabia que eles não entendiam tudo, mas uma coisa eles tinham: paixão. Apaixonados por Cristo, apaixonados por Jesus e apaixonados pelo que Jesus é apaixonado. Fidelidade. Lugar de fidelidade é lugar de direção. Honra. A honra, ela revela maturidade espiritual. Comprometimento. Coração ensinável. Carrega a mensagem pelo exemplo.
Deus te chama nessa noite, eu posso descer? Deus te chama nessa noite para fazer discípulos dele. Discípulos que são contagiados não pelo que você diz, mas pessoas que são contagiadas por quem você é em Deus. Sabe que, entenda uma coisa, o mundo não precisa mais escutar tanta coisa. Eu sei que nós não devemos nos calar, mas existem pessoas que dizem: eu estou cansado de ouvir. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Eu cresci no Evangelho e ouvi algumas frases religiosas que não estão erradas, mas sabe que na minha mente às vezes ficam incompletas. Eu tenho essas coisas assim, porque eu cresci dentro de igreja, já vi tanta coisa, e eu via muitas vezes o pregador falar: olha, meu irmão, prega o que você vive, prega o que você vive, prega o que você vive. E as pessoas, acho que não entendiam direito isso e viviam em ciclos. Não vivia a vida como Deus queria, e eram intimidados a pregar apenas algumas experiências que desfrutavam. Você não foi chamado para pregar o que vive apenas, você foi chamado para pregar a palavra e viver a palavra. Por que eu estou falando isso? Porque no processo de fazer discípulo, de se tornar discípulo, você vai precisar ser ousado muitas vezes, para orar por cura, com um diagnóstico no braço, ou um diagnóstico no corpo. Para orar por finanças, mesmo com 2 contas atrasadas, e crendo que o dinheiro vai chegar, e falando sobre prosperidade. Não seja intimidado a limitar as suas palavras às minúsculas experiências que você pode ter vivido até hoje. Deus não se limita às suas circunstâncias. Eu sei que eu abri esse parênteses aqui e está indo direto para alguém. Alguém precisa ouvir isso. O espírito da intimidação está saindo nesse momento de pessoas. Não se sinta intimidado a pregar sobre prosperidade, porque você não está vendo dinheiro na conta. Chegou o tempo da gente entender que sozinho não vai. Sabe que existem pessoas, pastor, que vivem ciclos duradouros, ruins. Às vezes são patologias, às vezes são questões espirituais, às vezes são questões familiares, enfim, várias áreas, relacionamento, mas vivem problemas durante anos e não conseguem sair dos problemas, porque tentam resolver na força do braço. Tentam resolver sozinhos, tentam enfrentar sozinhos e não conseguem. Cadê? Eu quero alguém forte. Eu acho que você consegue me ajudar? Vem cá. Eu chamei ele de forte, ele veio rápido. Fica assim olhando para mim. Isso é só encenação, tá? Mas é como se você fosse nesse momento o meu problema. Às vezes a gente está caminhando assim, a gente vai para o culto, a gente levanta a mão, a gente até corre, a gente até canta, a gente até vibra, mas o problema está lá. E eu não consigo dar um passo em direção ao propósito da minha vida, porque ele está lá. Você está na igreja há anos, mas não avança. Por quê? Porque o problema está lá e você não consegue passar por ele. E aí, isso não significa que você nunca tentou lutar. Não estou dizendo que você nunca tentou lutar, mas existem lutas que são minhas. Meu irmão, agora você vai entender o propósito da igreja. Existem lutas que são minhas, algumas que não. E talvez esse seja o meu problema. E eu vou tentar passar por ele, mas todas as vezes que eu vou, ele não deixa eu passar. E eu vou tentando mais uma vez.
Eu sou da Bahia. Barril. E eu vou. E eu vou de novo. Calma. Cadeira. Vem. E isso me cansa. Eu vou de novo. Saber de uma. Eu dou as mãos aos problemas. Pelo menos eu me canso menos. Mas ele está lá. E eu tento falar com ele: você vai me deixar crescer? Ele diz o quê? Não. Eu não consigo avançar. Eu não consigo progredir emocionalmente, ministerialmente. Não consigo prosperar. Eu não consigo, porque existem coisas que eu precisava vencer e não consigo. E ele fica olhando mesmo o problema. E aí eu resolvo caminhar com o problema. Caminhando. Quanto mais eu caminho, mais eu recuo. Eu estava ali com ele. Decidi caminhar, vim mais para cá. Mais longe do meu destino, que é lá. E agora o meu limite, que é lá, ficou aqui. A tendência é só piorar. E eu estou tentando sozinho, porque eu me acho um super-herói. Mas eu estou indo para o culto. A palavra foi até boa. E eu vou tentar passar. Quase enrolei o problema. Eu vou de novo. E muitas pessoas nesse processo desistem até da vida. Mas sabe que Deus nos chamou para sermos igreja. E as portas do inferno. Vem cá os homens dessa igreja. Alguns homens aqui da frente. Fica aí, meu filho. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. Porta não anda. Dá as mãos aqui. Chegou o seu dia. Chegou a sua hora. Eu não estou mais sozinho. Eu faço parte de um time. A igreja do Senhor se uniu, porque a dor era minha, agora é dele, agora é dele. E nós vamos vencer. Nós vamos destruir. Nós vamos destruir. Nós vamos destruir. E aquilo que um dia era um problema, meu irmão, foi passado, foi vencido, foi ultrapassado. E a igreja venceu como? Através da unidade. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, mas chegou a hora de dar as mãos à igreja. Eu não sei o que você precisa. Talvez as pessoas aqui nem tenham aquilo que vai resolver, mas só de dar as mãos. Ser igreja é muito mais do que estarmos juntos. Ser igreja é sermos um. Se o diabo tem medo quando você está só, imagina quando a gente está unido. Se o diabo tem medo quando você ora, imagina quando a gente ora. Se o diabo tem medo quando você grita, imagina quando a gente grita. Ser igreja é ter um entendimento de que eu não preciso vencer sozinho. Também ser igreja é ter um entendimento que o meu irmão não precisa vencer aquilo sozinho. Não é a
apenas sobre dar lição, não é apenas sobre ensinar aquilo que você acha que deve dar uma lição de moral para alguém, não é apenas sobre mostrar o jeito religioso de ser. Fazer discípulo não é ensinar apenas a dar a paz do Senhor. Fazer discípulo é passar para Ele e se multiplicar nele. Vem cá, pastor. Vou dar um exemplo. Fazer discípulo, não, agora não, de jeito nenhum. Fazer discípulo é chamar alguém e falar assim: anda comigo, e a gente vai caminhar. Está vendo essa rua? Não ande por ela. Eu até andei e não foi bom. Alguns andaram e caíram. Olha para lá, ó. Vamos. Só um minutinho. Cuidado com o buraco. Vamos pular junto do 3. 1, 2, 3. Isso. Tem outra rua aqui. Não é boa. Parece ser boa, mas não vai. E eu estou junto. Ensinando junto. Caminhando junto. Agora a gente pode se divertir no caminho também e ir correndo. Ó, essa rua aqui não. E a gente vai pular junto. Eita, eita. Interessante que eu tive acesso a informações. Eu tive acesso à palavra. Eu tive acesso a lugares onde eu não poderia ir. Eu tive acesso a um buraco no meio do caminho. Agora não é só eu que tenho acesso. Eu e tu. Vamos pegar cada um. Vamos? Cada um pegar um. Bora. Venham. Vamos. Mesmo processo, ó. Essa rua aqui, meu filho. Não entre não. Não ande não. Vamos, pula, pula. Essa aqui também não entre não. Isso. Vamos voltar correndo agora, vamos. Vamos, vamos. Ó, a gente já sabe. Eu era um, agora somos 4. Vamos cada um pegar um. Bora, bora. Vem, meu irmão. Vem, 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 vem. 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 Ó, vou. Ó, aqui, por aqui não. Essa aqui não, viu? Pula, vai. Que é um buraco. Você não pode, não cai nesse buraco não. Isso. Olha, vamos voltar. Ó. Sabe o que é isso aqui? Observe só o que está acontecendo aqui. A gente está junto, mas estamos em relacionamento um com um. Somos igrejas. Somos igreja. PG 1, o outro PG, o outro PG, eu aqui. Porque estamos juntos para impactar, mas pequenos para discipular. Eu era sozinho, agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu prosseguir aqui rapidamente, 16. Rapidamente. Vai, vai. Vai, fazer essa última vez. Vai, tem gente que tá doido para vir. Eita, tomara que o pastor peça de novo. Aí, Dan, para tu acordar aí, ó. Vai. Ixi, olha o problema. Onde é que veio? Se converteu, agora é solução. Vai, bora, bora, minha gente. Vai, ensina, ensina, ensina. Eita. Isso, ó. Ei, um bocado de discípulos sendo formado. Sabe qual é o problema de ter um bocado de gente que não é orientado
discipulado, treinado e acompanhado? Porque no meio do caminho eles resolvem entrar numa rua que não é para entrar e cai. Tem um buraco, eles não sabem e cai. Mas existe um povo que se levanta nessa cidade para segurar na mão. Segura agora na mão dos outros, um dos outros, para segurar nas mãos. E segura. Abre aqui pro povo, aqui, abre aqui. Não é reunião de oração não, agora não. O diabo tem medo disso aí. Jovens, idosos, cabeludos e carecas. Não, tu tá meio. Olha esse aqui, ó. Tu é meio termo aí, ó. Pessoas mais experientes na fé, pessoas menos experientes na fé, pessoas que têm 10 anos de evangelho, experiência e maturidade, pessoas que têm meses talvez. Quando dar as mãos, ninguém cai. O diabo não pega ninguém, porque se eu mexer com ele, ele entra na frente. Se eu vier tocar nele aqui, ó, esteja pronto para o exército, a igreja do Senhor se levantar com ousadia. Pastor, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Está falando de sistema, cosmo. Onde nós pisarmos é nosso. E se for desse jeito, cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros, levantando uns aos outros, suportando uns aos outros, chegou o tempo de aquele que caiu ser erguido, não apontado. Igreja não é tribunal, igreja é hospital. A grande questão é que quem chega doente precisa ser curado, não ficar doente. Chegou o tempo da igreja se levantar. E agora eu estou falando de você. Se levantar com ousadia na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu trabalho. Chegou o tempo de saquear o inferno e povoar o céu. Literalmente, ninguém consegue e pode parar a igreja. Diga: nós somos imbatíveis. A vida não foi feita para se viver sozinho, não. Obrigado, gente. Deus abençoe. Palmas para eles, minha gente. Interessante que uma alegria compartilhada, ela aumenta. Quando você recebe uma notícia, passou no concurso, foi promovido, a primeira coisa que você vai fazer é ligar para alguém que você muito ama. Agora também entendo, uma dor dividida diminui. Quem é que faz isso? A igreja. Chega o tempo de avançarmos. Existem pessoas que talvez parem no meio do caminho. Essas pessoas nós estendemos as mãos e falamos: vamos embora, vamos correr junto. Eu me lembro um tempo atrás, minha esposa estava fazendo concurso, estudando para fazer concurso, alguns anos atrás, e fazia parte do concurso a questão do TAF. E aí a gente contratou um personal de corrida para estar fazendo um trabalho progressivo, porque ela não tinha um hábito. Só que o que a gente fechou de valor com ele foram 3 vezes na semana, mas ele orientou ela a correr todos os dias, só folgar no final de semana. Ou seja, 2 dias corria só, e 3 dias ele ia acompanhando ela na corrida, num parque que a gente tinha lá. E era incrível. Ela compartilhando, ela falava assim: é sobrenatural, é surreal
como eu diminuo a intensidade e aumento o tempo gasto quando ele não está. Porque quando ele está, ele fica: vai, você consegue, não pare, não desista, vai, mais rápido, isso, e passa mais tempo, e ele está lá: vai, eu estou com você, eu não desisto, bora, ela já estava parando, e ele: você não vai parar. E ela disse que as palavras iam alimentando a força. Chegou o tempo da gente correr. Eu não perguntei se você aguenta correr. Chegou o tempo da gente correr. E para isso, nós estaremos ouvindo algumas vozes: vai, você não vai parar não, você consegue, isso, fica tranquilo, está cansado, vai, mais um pouquinho, vai, não desista, continua, mas eu quero desistir, vai, prossiga. Sejamos aqueles que estarão do lado. Vamos, bora, vai. Eu servi o exército, e no exército a gente corria cantando todo dia, esquerda, direita, esquerda, embora tinha as músicas, que cantava militar. Parece que às vezes a gente não sentia, corria batendo palma. Eu não sei se você entendeu isso profeticamente. Chegou o tempo de correr cantando. Pastor, mas eu estou esperando se concretizar para eu poder celebrar. Existe uma celebração devida que precisa ser antecipada. O nome disso é fé. A fé exige uma celebração daquilo que você ainda não viu, não tocou. A fé existe um comportamento apropriado. Nós somos da fé fazer discípulo, injetar fé no outro. Às vezes o irmão quer parar: meu irmão, que é isso? Você é da fé. Mas eu não estou vendo, está dando tudo errado. Vai melhorar, vai dar certo, vai dar tempo, vai ter festa, as coisas vão acontecer. Diga assim: já chegou. Comece a manifestar a sua fé. Pastor, mas é um carro que eu estou crendo. Comece a limpar a garagem, até que alguém te chame de doido. Pastor, ainda ninguém me chamou de doido não. Continue limpando até que alguém veja. Tinha um pregador que ele recebeu uma profecia acerca de que ele cruzaria os aeroportos e os países de avião. Ele olhava para a conta dele, ele recebia um salário mínimo, falava: quase impossível. E ele disse que pegava um valor do salário dele todos os meses. Ele ia no aeroporto, ia no hotel, pedia um cafezinho, cruzava as suas pernas, botava os braços assim, passava a manhã lá. Um dia alguém perguntou: você está fazendo o que? Ele: estou me acostumando com o meu futuro. Porque primeiro você muda aqui. Fazer discípulo é levar pessoas a outro nível. Através dos pequenos grupos você vai ver como o relacionamento vai injetar fé, vai injetar esperança. Com o relacionamento vai injetar amor. Pessoas serão curadas. Pessoas, entenda, quem não sorria vai começar a sorrir. Às vezes tem um problema, não são as coisas. Entenda uma coisa: antes de Deus te apresentar algo, geralmente Ele te apresenta alguém. Sempre no meio do caminho o Senhor coloca alguém que muda uma rota, que abre uma porta ou que te conecta. É só pensar na tua vida, na tua trajetória. Quantas coisas aconteceram e no meio do caminho, quantas pessoas. Você acha que foi coincidência? Não. De repente surgiu alguém que se conectou a você
e você se conectou a alguém. Então esteja pronto para alguns alguém que vão aparecer. Esteja pronto para ser os alguém de alguns. Isso é uns aos outros. A nossa vida, o nosso chamado, a nossa história tem a ver com levantar pessoas, com promover pessoas, com investir em pessoas. Ei, você não foi chamado para correr sozinho, mas como no exército em pelotão, correndo junto e cantando. Está doendo a perna, você está cantando. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: está doido? O que é que está acontecendo com você? Porque eu não estou vendo nada disso na sua vida, e mesmo assim você está sorrindo. Existe a paz que excede qualquer entendimento. Sabe o que as pessoas perguntam? Geralmente, pastor, é como vai ser? Como vai ser? E não precisa dizer como vai ser. Às vezes a gente precisa dizer assim: eu não sei, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que Deus faz. Porque o sentido da coisa é no final da história todos olharem e verem, dizendo: só podia ter sido Deus. Aquilo que não cabe no teu bolso é uma das evidências de que Deus está no negócio. Porque projeto que cabe no bolso, você paga, você faz do jeito que você quer. Agora o projeto, quando vem e não cabe no bolso, é um sinal de que fala: epa, agora sou eu. E o que é que eu preciso fazer, pastor? Dançar, correr, sorrir, se alegrar uns com os outros. Esse ano será diferente. Esse ano você vai viver coisas diferentes. Vou falar uma coisa aqui que talvez nem todo pregador fala. Comece a se animar mais. Se você gosta de churrasco, comece a fazer mais churrasco. Comece a comemorar mais. Pastor, esse ano eu nem comemorei meu aniversário. Comece a comemorar. Comece a tornar a vida leve. Comece a render graças ao Senhor por tudo na sua vida. Já comece a celebrar pelas viagens. Comece a celebrar pela casa nova, pelo carro novo. Ei, comece a celebrar. É o ano de celebrar. É o ano de avançar. É o ano de correr. Te chamou para falar dos problemas. Deus te chamou para falar dele. O povo vai endoidar. O que foi que aconteceu? Você vai dizer: eu sei lá o que aconteceu. Eu sei que aconteceu. Mas como foi? Porque eu falei isso no treinamento, eu vou repetir. Mais em menos tempo. Eu não sei qual foi o ano. Se tem aqui a mensagem, coisa do ano. Tem? Ano não sei o que as igrejas fazem. Pronto. Aí eu vou falar agora só o subtema embaixo assim. A percepção que eu tive para essa igreja é um ano de maior produtividade. Produtividade. Essa palavra está clara assim na minha mente. Produtividade. Na igreja, estou falando da igreja local, Verbo da Vida, portal aqui. Produtividade, automaticamente na sua vida. Se tem empresário aqui, se agarra essa visão. Eu estou vendo aquela placa ali, faltando ainda adesivo. Ninguém falou nada comigo não, vi eles falando aqui. Está faltando ali. Esse é o ano da produtividade. O que é produtividade?
vou rasgar. É ganhar mais trabalhando menos. É correr mais cansando menos. É desfrutar mais se preocupando menos. Então, você que não ainda colocou, você não vai sair daqui hoje e fazer aquilo não. Agarra nessa visão, porque está em fase de expansão esse lugar. Na verdade, essa expansão não vai acabar tão cedo. Quando crescer, já vai precisar expandir. Vai ser assim. Porque para 17 anos de fidelidade, Deus tem uma colheita incrível. Não pense que muitas coisas nos 17 anos. Ah, porque poderia ser assim, porque poderia ser assado. Não, não, não. 17 anos de plantações. A Bíblia, escuta isso que eu vou dizer aqui. A Bíblia não diz que um planta e o outro colhe, não. A Bíblia fala que um planta e o outro rega. Eu falo isso a vocês. Um planta e o outro rega. Mas quem plantou vai colher o que plantou. Eu vejo colheita sobre a sua vida. Um planta, o outro rega. Um planta, o outro rega. Mas quem vai plantando, vai colhendo. Ano de produtividade. Sabe o que é produtividade? É você... Quem trabalha aqui sabe. Não vou perguntar quem trabalha para não envergonhar quem não... É o dia que você trabalha o dia todo e termina o dia assim. Às vezes o corpo até está cansado, mas sabe aquele dia que você trabalhou muito, rendeu, produziu, ganhou dinheiro, ficou satisfeito, fechou um contrato. Pronto, esse é o ano. Agora, quem é que desfruta disso? A palavra está sendo liberada. Desfruta quem crê. Desfruta quem crê e desfruta quem planta. Se a visão está sobre esse lugar e eu me submeto a essa visão, eu não sei se você está entendendo. Essa igreja está ampliando. Deus está pronto para ampliar a sua vida. Eita, pastor, eu já peguei o meu... Como é o nome que dá ali? A minha cota. Pronto, pega a outra. Mas eu tenho essa percepção no Espírito, que essa noite é uma noite de plantação para um ano de produção. É como se fosse... A visão é como se fosse uma roça, com muita gente unida e produzindo. Colheita, colheita, e caminhão chegando para abastecer o caminhão. Colhe, eu preciso de mais pessoas para colher. Mais pessoas para colher. Não, mais pessoas para colher. Eu escutarei testemunhos e vocês vão desfrutar de anos. É um ano poderoso mesmo, uma virada de chave. Esses grupos, essa visão de unidade é muito mais do que vocês pensam. Deus está arrumando algumas coisas para fazer o que Ele quer fazer. É isso. Pronto, é isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer isso aqui. Na sua vida hoje, Deus está arrumando algumas coisas. Alinhando o coração, alinhando os pensamentos, ajustando, é balanceando o carro, é alinhando o carro, porque nós vamos pisar no acelerador, porque tem um caminhão para ultrapassar. O carro já está do lado de cá. E depois que você pisa, não volta mais não. Engata a marcha.
Chegou o tempo de engatar a marcha. Chegou o tempo de acelerar. Coisas que você achava que iria fazer em 10 anos, acontecerá nesse ano. Pode anotar. Se eu fosse você, eu anotava isso e anotava embaixo que coisas são essas. Coisas que você achava que iria demorar um ano, vão acontecer em meses. E coisas que você achava que iam acontecer em meses, vão acontecer em semanas. E coisas que você achava que iam acontecer em semanas, vão acontecer esses dias. Pode se preparar para amanhã telefones tocarem aqui. E quando tocar, testemunhe para eles. Ligações que você esperava, causa na justiça, portas abertas. Pastor, eu carrego essa doença por anos. Pronto, chegou a cura. Se você está aí no seu banco, você tem alguma doença, alguma enfermidade, seja curado agora em nome de Jesus. Agora, eu não preciso tocar em você, você está sendo curado aí agora. Ano de produtividade. O louvor pode subir em todas as áreas. O que é que eu preciso fazer? Dançar antes de ver. O que é que eu preciso fazer? Celebrar.